Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia. Vamos falar sobre a diversidade étnica da população brasileira. Quais são as características e como isso se reflete na cultura, nos hábitos, nos costumes da população. Nesse sentido, então, pensamos ali no objetivo da nossa aula, identificar as principais características que demonstram a diversidade da população brasileira. Essa riqueza, de variedade de hábitos, costumes, modos de viver, tem algumas influências, tem algumas características que nós vamos entender. E aí eu pergunto para vocês, você sabe o que é miscigenação? Já ouviu essa palavra? Recorda do que ela significa? E também, por que a população brasileira apresenta tantas diferenças de hábitos e costumes? Por que há essa diversidade tão grande nos hábitos e costumes dentro de um mesmo país? Então vamos pensar juntos ali nesse sentido, da formação da população brasileira. E a imagem já dá essa ideia para nós da diversidade, da população. O povo brasileiro é, portanto, resultado de um processo que é chamado miscigenação. O que essa palavrinha quer dizer? Mistura de várias etnias. Isso quer dizer miscigenação. Mistura de vários grupos étnicos com diferentes hábitos, costumes, diferentes idiomas que se misturam no território brasileiro e acabam, então, um influenciando o outro com seus hábitos, seus costumes, resultando do que nós somos hoje enquanto população, Muitos povos fizeram parte do processo dessa formação da população. Entre eles nós destacamos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Então, todos povos, de diferentes áreas do planeta que se desenvolveram, vieram para o Brasil ou estavam aqui e formaram a população brasileira, certo? Característica ali bem importante dessa parte inicial. Mas vamos entender um pouquinho desse processo histórico, como isso aconteceu. Recebemos dos portugueses a maior parte da nossa herança cultural, miscigenação com povos indígenas e povos africanos de 1500 a 1808, ou seja, por 3 séculos, então um longo período ali, Eram os únicos europeus que entravam livremente no Brasil. Então, no período da colonização, da ocupação portuguesa, os portugueses, claro, entravam livremente ali e se misturando, vamos dizer assim, com os povos indígenas, Então, essa foi um primeiro momento dessa formação da população brasileira. A história da imigração portuguesa se confunde, inclusive, com a própria história do Brasil. Então, as características da história do Brasil estão ligadas, à chegada dos portugueses, ao contato dos portugueses com os indígenas e a essas trocas, de hábitos, costumes, de cultura que se estabeleceu no início da ocupação do território. E aí nós temos ali, em relação à diversidade cultural, nos estados brasileiros não há uma homogeneidade étnica. O que quer dizer isso? Não é tudo igual, Nós vamos ter, pelo contrário, a diversidade. Por quê? A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é consequência do povoamento das regiões. Então, esses são todos fatores que influenciaram, nessa formação da população e nessa diversidade étnica da população brasileira. Além dos portugueses, chegaram ao Brasil também outros grupos de imigrantes ao longo do tempo. Aqui nós destacamos alguns: italianos, alemães, espanhóis, e em menor quantidade, Podemos dizer que italianos, alemães e espanhóis vieram grandes contingentes populacionais. Muitas pessoas desses países europeus vieram para o Brasil, mas em quantidade menor nós vamos ter de diversas outras áreas do planeta ali, como russos, ingleses, suíços, húngaros, poloneses, entre outros, certo? Por isso essa diversidade étnica e cultural do Brasil, em função da quantidade de grupos diferentes que vieram, grupos populacionais que vieram para o nosso território. Formaram colônias no país e os seus hábitos e costumes também fizeram parte da formação da população brasileira.
Quando a pessoa muda de um lugar para o outro, ela leva consigo toda essa questão, né, do seu hábito, do seu costume, os alimentos que consome, e isso acabou se misturando no território brasileiro, certo? Temos, então, uma atividadezinha ali para a gente pensar a respeito desse início de reflexão. Historicamente, o território brasileiro apresenta uma grande diversidade populacional. Como nós chamamos essa característica? Explique por que ela ocorreu. Então, tem uma característica ali para a gente definir isso da população brasileira e um porquê que ela ocorreu. Vocês vão pensar um pouquinho, escrever a resposta e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então, características ali desse início de formação da população brasileira. Vocês deveriam anotar, né, como isso aconteceu ou qual é o nome dado a essa mistura, a essa diversidade populacional do território brasileiro e por que isso foi importante. Então, vamos pensar juntos ali na explicação. Essa característica chama-se miscigenação, que é a mistura étnica, né? Devido à presença de vários grupos étnicos, de inúmeros grupos étnicos no nosso território. E aí a gente vai ter, então, essa mistura. Por que ela ocorreu? Por causa dessa chegada desses inúmeros grupos no território brasileiro. E aí se iniciam ali as trocas, né, de hábitos, costumes, de modos de viver, certo? E aí nós temos, então, dentro dessa diversidade cultural do Brasil, vamos destacar aspectos que representam particularmente ali diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, a política, entre outros. Então nós podemos dizer que todos esses são elementos que diferenciam um grupo étnico do outro, um grupo populacional do outro. E no Brasil aconteceu a junção, a mistura de muitos hábitos, costumes, línguas de diferentes grupos étnicos. Se a gente pegar, por exemplo, o português, que é a nossa língua falada, nós vamos identificar influências de palavras africanas, de palavras indígenas, que fazem parte do nosso vocabulário do português que nós falamos, em função dessas influências de diferentes grupos étnicos. Então, por esses costumes, por esses modos de vida diferenciáveis, né? Ali, então, a diversidade cultural do Brasil ainda, ele apresenta uma enorme diversidade cultural. Se eu tenho diversidade étnica, dentro dos grupos étnicos a gente vai ter diferentes expressões culturais. E aí,
entra essa ideia ali da diversidade cultural, né? Quais são os fatores que influenciaram nessa diversidade? A grande extensão territorial do Brasil e as influências que ele sofreu ao longo do processo de construção da sociedade. Então, da própria formação da população, a gente vai ter essa característica ali, né, de construção dessa diversidade da população brasileira, certo? Então, são fatos bem importantes ali para a gente diferenciar. Primeiro, os grupos étnicos têm diferentes hábitos, costumes, modos de viver, e isso fez com que o Brasil tivesse essa riqueza, né, cultural, também pela sua extensão territorial. Diferentes grupos em diferentes partes do território, certo? Mais uma perguntinha ali para vocês pensarem a respeito do que a gente tratou até aqui. Quais aspectos representam as principais diferenças entre culturas que contribuíram para a diversidade cultural do Brasil? Então nós falamos um pouquinho a respeito ali, agora vocês vão identificar, a partir inclusive do teu modo de vida, da tua vivência, quais aspectos que influenciaram nessa diversidade cultural do Brasil? Respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então identificar ali características da diversidade cultural do Brasil. O que levou a essa diversidade cultural? Quais os elementos ou os fatores, né? Sabendo que no território brasileiro a gente teve essa ideia de miscigenação, de mistura de diferentes etnias. Então vamos ver juntos ali como é que ficou a nossa resposta. Entre as principais diferenças, né, nós vamos ter ali e que contribuíram para essa diversidade: a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes em geral. O modo de viver de cada grupo que veio para o Brasil era diferente entre si. Os pratos típicos. E isso estabeleceu diferenças nas regiões brasileiras, né? Se eu falar ali dos pratos, da culinária, por exemplo, né, como iniciei a fala, nós vamos ter diferentes pratos em diferentes partes do território brasileiro, com ingredientes que são presentes em cada uma dessas partes ou que são heranças dessas influências desses diferentes povos. É isso que vai marcar a diversidade. Isso pensando só na culinária, mas se a gente pensar nas tradições, nas danças, na religião, em todo esse conjunto de hábitos e costumes que a gente chama de cultura, né, da cultura de um povo, é bastante diversificado no território brasileiro. E aí a gente pode
estabelecer, né, algumas características em cada região do Brasil. Então começamos ali com a região norte para mostrar um pouquinho dessa diversidade, né? Festival de Parintins no Amazonas e o Círio de Nazaré em Belém são festas ali que expressam a questão cultural da região norte. São características, né, que vão expressar essa diversidade cultural do Brasil. E aí tem quais influências? Influência indígena na culinária, especialmente com a utilização do peixe, isso na região norte, né? Também os pratos típicos dessa região, a carne de sol, o jambu e o tucupi, são pratos típicos da região norte. Muitos deles com influência indígena. E as festas também ali nós vamos ter elementos da cultura indígena e dos povos que ocuparam essas áreas ao longo da formação da população do Brasil, certo? Destacando ali essas características. Quando a gente pensa ali no centro-oeste, o que nós destacamos de diversidade cultural? Diferentemente da região norte, nós vamos ter entre as manifestações culturais do centro-oeste a cavalhada, o fogaréu e o cururu. Aqui nós temos uma imagem, né, dessa expressão cultural que é a cavalhada. E dentre os pratos típicos, o que a gente vai ter de específico do centro-oeste, que é uma característica da região? O arroz com pequi, o angu, o arroz boliviano e os peixes do Pantanal. Então, o que nós vamos ter ali? Características naturais ali, a diversidade, né, de peixes presentes no Pantanal, vão influenciar na culinária também, né? O arroz boliviano, por essa proximidade ali com o país vizinho, então também há influências ali nos costumes, nos hábitos alimentares da região centro-oeste. Temos ainda a região nordeste, né? As tradições dessa região ali são muito diversas e ricas. Nós podemos destacar o maracatu, o bumba meu boi, o carnaval, a capoeira, o frevo, entre outras manifestações culturais da riquíssima cultura da região nordeste, né? A gente tem ali, por exemplo, a lavagem das escadarias do Bonfim, são características culturais desta região do Brasil. Pratos típicos da região, o que nós podemos destacar ali? O acarajé, o vatapá, o caruru, a carne de sol, também vamos ter ali a canjica, o arroz doce, a buchada de bode, ou seja, é uma variedade imensa de influências, né, da colonização dos povos que vieram, que ocuparam essas porções do território brasileiro. Vamos ter influências ali dos povos africanos que foram trazidos escravizados, né, mas que trouxeram a sua cultura, os seus hábitos também, que influenciaram em toda a questão cultural do Nordeste. E aqui a gente destaca, né, entre as questões culturais do Nordeste, a literatura de cordel, né, que é uma forma ali de trabalho da literatura influenciada também pela colonização. Então, mais uma característica que difere o Nordeste de outras regiões do Brasil, certo? As festas típicas ali que nós vamos ter, né? O carnaval, o bumba meu boi, o samba de lenço, a folia de reis, são todas essas características que vão mostrar a diversidade cultural do Brasil. Por que a gente traz ali vários nomes, pratos típicos? Tudo isso está ligado a essa diversidade cultural do Brasil. São alguns exemplos do quanto esses diferentes povos influenciaram na cultura do Brasil. Na região sul ali também podemos destacar, né, as danças, a culinária e também a arquitetura. Muitas cidades na região sul e em outras regiões do Brasil expressam ali no formato, nos modelos das casas, a cultura dos povos que vieram de outras partes do mundo, né, que construíram suas casas como herança do que eles faziam nos seus países de origem. Destacamos também o chimarrão, o churrasco, o barreado, que são características culturais desta região também, certo? Ali o estilo das construções é o que marca bastante a região sul. E quando a gente pensa em diversidade cultural do Paraná, o que nós podemos destacar? Que a população paranaense é composta por diversas etnias, diversos grupos étnicos, né? Principalmente imigrantes alemães, poloneses,
ucranianos, italianos, portugueses, entre outros que nós relacionamos, né, que fazem parte dessa formação da população do Paraná. Então, especificamente pensando na diversidade cultural do nosso estado, além dos indígenas que já habitavam todo o território. Então, mesmo com essa diversidade cultural do Brasil, em todas as regiões a gente vai ter presente ali a influência indígena, que eram os povos que já viviam nessas áreas, né? Ao todo são 28 etnias contribuindo para essa diversidade cultural do estado. Então, mais uma característica importante ali de destacar dessa diversidade cultural brasileira que se reflete também no estado do Paraná. E mais uma atividadezinha ali para a gente pensar, né? Sobre as diferentes expressões culturais do Brasil. Escreva um exemplo de cada região. Pode ser da culinária, das festas típicas, entre outros. Então, nós temos ali a relação das 5 regiões do Brasil. Vocês vão colocar um exemplo ali em cada uma delas que mostra essa diversidade cultural. Né? O que nós vamos ter de diversidade cultural em cada região do Brasil, que é específico de cada região do Brasil. Então, pensem um pouquinho lá, anotem a resposta e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade. Ao longo do nosso estudo, nós vimos ali o quanto é rica a diversidade cultural do Brasil, por influências de diferentes povos que vieram ou que já estavam aqui, como é o caso dos indígenas, e que contribuíram para formar a população brasileira e para marcar essa mistura étnica, essa diversidade étnica do Brasil. E aí vocês poderiam colocar exemplos ali de cada região do Brasil, uma festa, um prato típico ou alguma coisa que marque a cultura de cada região. Então vamos ali para a resposta. Na região norte, nós podemos ter como exemplo ali o Círio de Nazaré como prato típico, o tucupi. Na região nordeste, vamos destacar ali o frevo como uma expressão cultural, o acarajé e a canjica como pratos, né? No sudeste, vamos ter a folia de reis e o pão de queijo como marcas ali, né, típicas da região sudeste. O centro-oeste, vamos ter o fogaréu e o arroz boliviano como prato típico, né? O fogaréu é a festa da expressão cultural dessas influências étnicas da região centro-oeste. E a região sul, vamos ter, por exemplo, a Semana Farroupilha, que é essa expressão ali específica da região sul, o churrasco, o barreado, que são pratos típicos da região sul. Então, aqui só neste resumo que a gente apresenta, nós já conseguimos identificar
a diversidade cultural do território brasileiro. E só retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, então, as principais características da formação da população brasileira e dessa diversidade, dessa mistura étnica que aconteceu no território brasileiro ao longo do seu processo de formação, ao longo do processo de formação da própria população. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essas questões populacionais do Brasil. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.